da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes por poder mais uma oportunidade, mais um culto, estar aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Já estamos felizes e alegres porque nós podemos louvar ao Senhor, e cada louvor desse daí tem uma mensagem, né? Uma mensagem edificante que nos anima, que nos fortalece e nos renova. Com certeza boa parte aqui veio do seu trabalho mesmo, que acho que todo mundo está trabalhando, inclusive eu, mas a gente se reúne para adorar o Senhor, e às vezes nós viemos para a igreja e saímos renovados. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não só atua no mundo espiritual, nem tampouco fisicamente, mas Deus atua também no seu corpo, na sua saúde, né? Foi falado aqui que problema da alma, etc. Mas vamos ler uma palavra aqui, no Salmo de número 37. Salmo de número 37, tem os primeiros 7 versículos, para a gente trazer uma meditação aqui nesta noite, porque nós queremos que Deus fale conosco através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, amolada dos dois lados, para 2 fios, 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, né? Das juntas e medula, vai até no meio do osso lá, no tutano, como diz o nordestino, e é suficiente ou apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções, o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Diz aqui, 37:1-7, diz assim: não te indignes ou indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Glória a Deus. Já foi orado aqui, os irmãos podem sentar. Aleluia. Deixa eu ver ali a hora. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma palavra do salmista Davi. E Davi foi uma pessoa que, como você, não existiu por acaso. Nós não somos obra do acaso, nós somos feitura de Deus. A Bíblia diz que somos feitura de Deus para que a gente pratique, a gente ande nas boas obras. Glória a Deus. E com certeza Deus tem o seu povo, como Davi era um desses, que a princípio ele estava lá no meio do mato, às vezes no deserto, transportando ou levando aquelas ovelhas, procurando comida para as ovelhas, porque hoje em dia a gente mora num país que a gente muitas vezes não agradece pelo país que a gente mora. A gente vai sair um pouquinho aqui, a gente já está vendo tudo verde ali, né, os pastos, tudo gado, tudo gordo. Mas naqueles lugares áridos, os pastores eram nômades, eles tinham que mudar de região em região conforme achavam pasto. Eu andava muito para dar alimento para o seu gado. E Davi, ele era uma dessas pessoas que, né, porque a gente sempre pensa, Davi era pastor de ovelha, ele ficava sentado lá, e as ovelhas lá no curral, águas correndo e tal, mas não era sempre assim, né? Não era sempre assim, eles procuravam um lugar bom, sempre, o melhor lugar, mas era realmente complicado. E
ele tinha uma experiência com Deus. Então, dentro das suas experiências com Deus, aqui no Salmo 37, ele vai falar exatamente sobre esse tema. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Você é feliz? Aleluia. Outro dia eu estava, alguém perguntando assim, o que é felicidade? Né? O que é felicidade? E às vezes a gente pensa, se eu tivesse tal coisa eu seria feliz. O meu sonho é ser isso, ou ter aquilo. Mas felicidade é uma coisa assim, cada pessoa tem a sua própria felicidade que ele almeja, né? Uma pessoa pode estar doente, a felicidade do doente qual é? É ser curado. Felicidade do desempregado é arrumar, não um emprego, mas um bom emprego. Ele pensa assim, ele tem esse alvo, ele tem esse objetivo. E assim, assim a gente pode observar que o ser humano, como ele é muito variado e não tem como você compreender todas as pessoas, só Deus ele pode compreender cada um na sua individualidade. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Deus sabe, te conhece, sabe das tuas virtudes, mas Ele sabe da tua necessidade, dos teus problemas. E Deus jamais vai chegar para você e vai querer fazer com que você se torne pior. Não, pelo contrário, Deus, Ele está vendo a sua necessidade. E se você veio aqui nesta noite, você veio no lugar certo. Você veio ao encontro da pessoa certa. E era exatamente isso que o salmista estava dizendo. Muitas vezes as pessoas ficam indignadas, porque elas dizem, olha, eu sou a pessoa que eu quero Deus, eu sou um pai de família, eu sou isso, eu sou aquilo. E de repente a gente se encontra numa situação difícil, e a gente vê gente ruim da pior espécie, às vezes está melhor do que a gente, aos nossos olhos. E tem pessoas que ficam indignadas. E muitas delas tomam até atitudes e caminhos errôneos, pensando que vai alcançar coisa melhor. Mas, a princípio aqui, o primeiro ponto aqui é que nós não devemos ficar indignados, não é? Por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos que praticam a iniquidade. Nós não precisamos ter inveja. Nós temos que ter no nosso coração, ao invés de inveja, nós termos gratidão, ou gratidões a Deus. Por quê? Muita gente gostaria de estar como você, sabia? Muita gente. Uma certa feita, é tipo de ilustração, uma pessoa, ela estava numa necessidade muito grande, e ela comprou uma passagem para ir para um certo lugar, e ela não tinha dinheiro para comprar de ônibus, ela comprou de trem, que antigamente, agora mudou um pouco, mas antigamente o trem era bem mais barato, não era um trem de cidade, como eu viajava para o interior, às vezes eu ia de trem, e era uma passagem bem mais barata. E ele pegou, e ele não tinha dinheiro para comprar nada, nem um lanche. E o que é que ele fez? Ele arrumou umas bananas, e colocou as bananas meio escondido, meio envergonhado, sentou ali naquele banco, e foi, quando dava fome, na viagem era longa, ele escondido, tirava a casca da banana, tal, e comia a sua banana, e ele ficava envergonhado, e ele escondia a casca da banana assim do lado. E ele foi fazendo aquilo. Em um certo momento ele percebeu que que as cascas da banana não estavam mais no lugar. E ele ficou, o quê? Quem será? Não vi ninguém recolher. E num certo momento ele percebeu que atrás dele tinha uma pessoa que estava comendo as cascas da banana, que estava bem pior do que ele. E ele então, não que ele se alegrou pelo fato do outro comer a casca da banana, mas ele começou a agradecer a Deus, porque ele tinha a banana, o outro nem banana não tinha. Isso aí é uma ilustração para dizer o seguinte, que se você começar a olhar para você, e você começar a olhar para muita gente, muitas pessoas estão pior que você, e você deve agradecer a Deus, porque você
é quem você é. E o que você tem, muitas pessoas não têm. Gostaria de ter. Muitas pessoas gostariam de ser como você. Então não existe motivo para o cristão estar indignado. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aleluia! E aqui, este é apenas uma introdução para dizer que a gente passa por momentos difíceis, todos os seres humanos, ou quase todos, não podemos dizer todos, porque eu não conheço todos, mas quase todos os seres humanos passam por um momento. Às vezes uma pessoa, ela está feliz na sua área econômica, tudo, mas ninguém sabe os problemas que ela passa dentro da sua casa, os problemas que ela tem, as suas aflições, problemas de enfermidades, são muitas as necessidades do ser humano. Mas Deus, diz a Bíblia, que suprirá todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4,19 está escrito isso. Então aqui diz que nós não devemos ficar indignados por causa dos que prosperam, que roubam, os que fazem maldade pelo mundo, prosperam de modo ímpio. Nós não devemos nos preocupar com isso. Muito pelo contrário. A primeira coisa que diz aqui, depois de advertir-nos sobre essas coisas, aí diz assim, no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. Essa questão de confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Não é? Por que confiar no Senhor? Aqui diz, confia no Senhor. A palavra Senhor, ela tem um significado que para muita gente, às vezes, fala assim, Deus, é como se estivesse substituindo Deus, mas quando ela é colocada, ela tem um significado especial. E o significado é que quando fala, confia no, o único Senhor, está falando, quando se tratava de Senhor, estava tratando de alguém que tinha condições. E a palavra mais chave para Senhor é dono. Dono. Dono de quê? De todas as coisas. Aleluia. Deus nunca vai chegar na vida, nas nossas orações, nunca vai chegar um momento que Deus diz assim, olha, eu não posso te ajudar hoje, eu não tenho condições de te ajudar, porque Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o que manda. Também o Senhor também tem esse significado, aquele que dá ordem, aquele que manda. Ele pode mandar uma bênção na sua vida, Ele pode repreender os inimigos que estão tentando destruir a sua família e você. Aleluia. Então o que eu tenho que fazer? Eu confio nele, porque Ele pode, Ele manda, Ele tem condições, Ele tem autoridade. E Ele é um Senhor que Ele não tem os seus filhos como escravo. Antigamente, quando tinha da escravidão, tinha pessoas que tinham os senhores bons, e outros tinham péssimos senhores, que eles preferiam morrer do que servi-los. E muitas vezes, quando aqueles escravos surgiu as primeiras leis, ele disse, meu senhor disse que agora eu estou livre. Muitos deles diziam, não, eu não quero ser livre, eu não quero, eu vou continuar aqui com o senhor, continuar lhe servindo. Mas se você está livre, você vai cobrar. Não vou cobrar nada, eu vou continuar. Eu prefiro ser um servo, um escravo seu, do que deixar você, porque ele sabia quem estava servindo, ele sabia que ali ele encontrava segurança, ele sabia que o seu senhor era uma pessoa boa, que não iria de maneira nenhuma ele achar com facilidade em outro lugar. Agora ele está se referindo a um ser humano. Agora você imagina o Deus que nós servimos. Ele é o Senhor, nós somos seu servo, e nós não temos nenhum motivo para ir para longe dele, porque o que nós temos que fazer simplesmente é confiar nele. E o que mais? Só que esse Senhor, ele não gosta de gente ruim, ele não quer que você seja mau. Aqui está dizendo, está dizendo, confia no Senhor e faz o bem. Nós temos que continuar na nossa marcha, na nossa caminhada. Mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, todo mundo todo mundo faz coisa errada. Mas você não pode ir por aí. Continue fazendo o bem,
continue. O apóstolo Paulo, ele disse, se não falei melhor, foi para Timóteo, ele disse que nós devemos fazer o bem, porque colheremos ao seu tempo, se não houvermos desfalecido, ou perdido a esperança, ou desanimado. Nós não devemos ser desanimados para fazer as coisas certas. Muitas vezes você ajuda uma pessoa, a pessoa é ingrata, faz coisa ruim contra você. Mas não desanime não, porque você não pode medir a sua capacidade pela capacidade dos outros. Às vezes ele é uma pessoa que ele não teve a inteligência, ele não teve a criação, ele não teve a educação, ele não teve aquilo que você teve. E você é um privilegiado. Então, muitas vezes, acontece no dia a dia que a gente recebe alguma coisa ruim, porque Jesus falou, no mundo vocês tereis aflições, vós tereis aflições. Mas vocês têm que fazer uma coisa, esquece, não tem como evitar. Diz que problema a gente não chama eles se convidam. Né? Mas Jesus disse assim, uma coisa vocês têm que fazer, tenha de bom ânimo. Seja animado. Está ruim, mas vai ficar bom. Aleluia. A luta é grande, a vitória vai ser maior. Aleluia. E essa tem que ser a mentalidade do cristão. Então, confia no Senhor e faz o bem, porque há uma promessa: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu não disse verdadeiramente você vai comer. Não, nós também vamos ser alimentados. Comer não significa estar alimentado. Às vezes a pessoa come muito e não está alimentado. Deus, Ele tem uma maneira toda especial. Aleluia, Ele tem o melhor para nós. Por isso que a Bíblia diz, se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês comerão o melhor da terra. O melhor é aquilo que alimenta. Glória a Deus. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. Nós comemos para o nosso corpo, nos alimentamos, mas nós precisamos de ter uma vida forte espiritualmente. Animado, sabendo que Deus está conosco em todo momento. A que momento? Todo momento. Até no momento da sua tristeza, Deus está lá para te confortar e fazer mudar as coisas. Glória a Deus. Então essa primeira parte é confiar no Senhor e fazer o bem. Esqueça de fazer o mal, porque Deus, Ele vai verdadeiramente te alimentar, e você vai habitar, você vai viver, não é? Porque não é estar de passagem, mas você vai ter sua estabilidade, porque Deus é um Senhor que Ele tem condições de dar estabilidade a qualquer pessoa. Aleluia. Jesus, quando convocou os seus discípulos, Ele falou o quê? Ele disse, os discípulos ficaram preocupados: eu tenho família, Jesus, todo mundo aqui tem família, como é que nós vamos fazer? Nós temos que sair pelo mundo, porque Ele não tinha como bater cartão. Ele saía de cidade em cidade. Diz a Bíblia que Jesus percorria cidades e aldeias, pregando o Evangelho, ensinando e curando todas as moléstias entre o povo. E eles têm que estar juntos. Então, por isso que assim, aquele que não deixar pai e mãe, não é que hoje não tem, é diferente o cenário, não é? É diferente do cenário hoje, mas é exatamente isso. Então, o que nós temos que fazer? Confiar naquele que tudo pode, naquele que é o dono, naquele que pode mandar, fazer o bem, e Deus vai fazer o resto. Glória a Deus. Mas aí no versículo 5 diz aqui, aliás 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar significa sentir prazer. É interessante que muitas pessoas falam assim: que alegria tem esses crentes de ficar dentro da igreja. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, Aloysio, eu tinha 19 anos, estava com no mundo, a pessoa nessa idade aí estava todo cheio de querer, de coisa, achando que ele era a cereja do bolo. Jogava futebol, tiramos foto um dia lá, hoje é a Arena das Dunas lá em Natal, saí no jornal, todo sentindo, parecia que tempinho ilusório bom, né? Mas não funciona. Aleluia. E quando eu me converti, eu converti na sede, na capital de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí depois eu fui, minha família, nós temos umas terras numa área suburbana, e nós tinha uma congregação, eu nem sabia que tinha, uma congregaçãozinha pequenininha, tinha uma meia dúzia de pessoas, a maioria vinha de fora. E era interessante, irmãos, que
tinha umas irmãzinhas de oração ali, elas falavam assim, muitas vezes, as pessoas lá fora perguntam, o que é esse jovem? Era só eu de jovem, e eu era o presidente da mocidade ainda, hein? Eu era o presidente da mocidade da congregação lá, ô Almiro, glória a Deus, só tinha eu de jovem, tinha culto da mocidade, sabe o que eu fazia? Eu ia lá na cidade vizinha, chamava, eles vinham de tarde, fazíamos evangelismo na vila, e tinha o culto da mocidade, Jesus abençoava todo mundo saia alegre, cheio de poder de Deus, da alegria do Senhor, como já foi cantado, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Depois eu vim do Nordeste para cá, comecei a trabalhar aqui, logo a Cidinha viajou, fui vice-presidente da mocidade, coordenador, daqui a pouco fiquei como presidente da mocidade por um tempo razoável aí, não é? E depois fui pastorear a igreja no interior. Aí eu ficava pensando, comecei presidindo a mocidade, e era só eu. Foi fiel, porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, aleluia. Mas aí nós estamos falando de quê? Desse gozo, desse prazer. E elas falavam aquilo, olha, alguém pode dizer, o que ele está sentindo? Mas eu nunca, olha, sinceramente, quando a gente se converte a Deus, que a gente é do mundão, que a gente se encontra com Deus verdadeiramente, você muda, parece que você anda nas nuvens. Alguém disse assim, mas naquele tempo era novo, era por isso mesmo, meu irmão. Uma pessoa que está com fome, presta atenção nisso, se você está com fome, você chega lá, tem uma macarronada que seja lá, que um negócio bem preparado, né? Aí você vai fazer o quê? Vai comer aquilo lá, e você vai se deliciar, uma coisa maravilhosa, você nunca estava com fome. Mas aí quando você se firma na palavra, agora é banquete todo dia. Cada um que vem aqui, agora hoje esse dia trouxe uma mensagem aqui que eu chorei de alegria. Vi outros pastores trazendo mensagem. Todo mundo tem uma mensagem da parte de Deus. Você vai se alimentar mesmo, verdadeiramente. Aleluia. Aí você se acostuma. Aí você já não está sentindo muito, porque você está já acostumado no banquete. Eu me lembro de uma frase do meu pai, porque a gente era em 8. Não somos, não morreu ninguém ainda, da minha família, dos meus irmãos. E era muita gente, sabe como que é? Família, meu pai era funcionário público, era fiscal, mas ele naquele tempo não era tão assim o salário. Muita gente para comer, estudar, vestir, termina ficando escasso. Então quando ele via os meninos meio abatidos assim, falava assim, meu filho, nós é que somos felizes. Ele falava isso. E é bom você aprender isso, não coloca na mente do teu filho, que ele... Muita gente fala, você não vai conseguir, você não, pare com isso. Nós estamos tratando aqui de alguém que tudo pode. Aleluia, glória a Deus. E meu pai dizia assim, meu filho, nós somos felizes porque quando a gente compra uma camisa nova, era difícil, mas comprava. A gente põe, a gente sente até aquele cheirinho gostoso de tecido, tá tudo meio, se sentindo, toda camisa nova. Mas o rico, meu filho, ele tem várias camisas, aí ele nem percebe o que ele tem, ele não tem prazer em nada disso, para ele tudo está pouco, né? E o meu sogro usava uma frase que dizia assim, o muito se torna pouco quando se quer um pouco mais. Mas há o que? Uma alegria. Se nós, seres humanos, seres viventes, temos uma alegria passageira em algumas coisas da terra, agora quando nós recebemos o Senhor, quando nós vimos para Ele, aí a gente vai estar vivendo numa abundância tanto material como espiritual. E aí diz assim, deleita-te também no Senhor, sinta prazer em Deus, não venha para a igreja amarrado, ameaçado, mas venha com alegria. O salmista Davi, no Salmo de número, o que é que ele diz? 122, alegrei-me, esse salmista aqui que está escrevendo aqui, ele disse um dia, alegrei-me quando me disseram. Ele não estava na casa do Senhor ainda, só porque disseram, Davi, vamos na casa do Senhor, ele já ficou todo feliz, porque ele estava deleitando-se no Senhor, ele sabia que na presença do Senhor, há fartura de alegria. No livro de Jó, existe uma palavra assim, que diz assim, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. É uma conotação que existe lá, num trecho, que os pregadores,
Só sendo na presença do Senhor que até a tristeza salta de alegria. Isso é coisa de Deus, é coisa maravilhosa. Então deleita-te também no Senhor, né? Porque o que é que acontece? Diz aqui no versículo 4: e Ele te, isso é promessa, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. E Jesus uma certa vez falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus pode dizer isso. E você tem que crer, eu também tenho que crer. Se vocês estiverem em mim, é exatamente isso. Nós estamos em Cristo. Se nós aceitamos, recebemos, nós estamos nele. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras, porque muitas vezes o crente, ele quer escutar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Mas eu sou um pregador da palavra, eu não sou um pregador de ilusão, nem de promessas falsas. A Bíblia está dizendo aqui, Deus usou aqui o salmista, e a escritura não pode ser invalidada, está escrito aqui, ó. Se você ficar feliz com Deus, se você tiver prazer em Deus, Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos mais para frente. No 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos, né? Agora mesmo falou aí sobre Moisés, que foi o fotógrafo do meu casamento. Tem foto até hoje que ele tirou demais, acho que mandaram errado lá, o negócio, mandaram um monte de foto, mas ele tirou as fotos do meu casamento. E hoje eu vi lá a foto dele, dizendo que ele partiu para o Senhor. Tem problema. Se você está com Deus, tem essa vantagem também. É a mais importante das vantagens. É que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ele vai continuar na presença do Senhor, cada dia melhor. Glória a Deus. Então aqui está: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Sempre, sempre, sempre repetindo a questão da confiança, não é? Você vai entregar os seus caminhos para o Senhor. Muitas vezes nós pensamos que somos muito hábeis. Pensamos que nós temos capacidade de projetar o nosso futuro, de dizer o que vamos fazer no futuro, tudo. Mas quando você entrega seu caminho na mão do Senhor e você confia nele, você pode descansar. Fica tranquilo. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de você melhor do que você mesmo cuida de você. Aleluia. Então, vamos resumindo aqui, para a gente chegar aqui no final, no versículo 7, quando diz também: descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, nós temos que, se nós não pudermos confiar em Deus, em quem você vai confiar? Tem hora que eu fico me questionando assim: meu Deus, se eu não confio em Deus, eu vou confiar em quem? No pastor, nos evangelistas? Não. A minha confiança tem que estar no Senhor. E a Bíblia diz: confia no Senhor e espera nele. Tem esse negócio também dessa espera. Por quê? Porque se você entregou sua vida na mão de Deus, você não tem pressa, mas você não vai estar na presença de Deus sempre. Bom, então, quem é de Deus, quem busca Deus, tem aquilo. Eu sou de Deus, pertenço a Ele, vou viver sempre com Ele. Não tenho pressa. Vou descansar. Por quê? Porque Ele vai fazer tudo. Aleluia. No Isaías 64, e 4, se me falha a memória, diz lá: porque nunca se ouviu e viu um Deus como este, como o nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Eu quero dizer uma coisa, uma palavra bíblica de fé para você nesta noite. Dizer o seguinte: que enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto você veio aqui com fé, confiança no Senhor, Deus está trabalhando por você.
Eu estou aqui, Deus está trabalhando por mim. Deus está preparando bênção para mim. Você está aqui, Deus está preparando vitória para você. Aleluia, você que chegou com um problema aqui, pode ter certeza que não foi inútil a sua vinda aqui. Deus vai responder a nossa oração e você vai sair com a sua vitória nesta noite, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que Deus nos ajude, nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.